tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Então Jesus lhes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ele lhes disse: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhes disse: não sabeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a ele ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulações ou perseguições, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós iniciamos este culto. No nome do Senhor Jesus, aqui estamos, ó Deus, para atributar a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Aqui nós estamos, Senhor, para dizer, Pai, que nós continuamos, aleluia, na Tua presença, continuamos, Deus, com compromisso, Pai, de servir o Senhor e fazer, Deus, por vontade do Teu querer. Pai, nós estamos com o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Sei, Deus, que há uma luta entre os nossos membros, ó Deus, nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, Senhor. Luta contra o nosso homem interior, para que ele não faça aquilo, Senhor, que o Senhor quer que ele faça, Pai. Mas nós pedimos força, graça para o nosso homem interior, fortalecendo ele, Pai. Nós teremos, Deus, aleluia, condições de resistir este inimigo, ó Deus, que todos os dias, Pai, tenta de todas as formas impedir-nos de fazer a Tua vontade. Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos, estende as mãos, Senhor, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Abençoa o Teu povo com as bênçãos de Abraão, pois a Tua palavra se diz, e nós cremos, Senhor, que em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos filhos de Abraão e herdeiros segundo as promessas, que as promessas foram feitas, Senhor, aleluia, a essa descendência, Senhor. Em nome de Jesus nós estamos nela, arraigados, edificados, após termos crido, Senhor, no Evangelho da salvação. Estende as mãos, Senhor, faz maravilhas, põe por terra os demônios, põe por terra o mal, põe por terra toda a força contrária e negativa. Em nome de Jesus, nos enche do Teu Espírito Santo, enche-nos, ó Deus, de alegria, de prazer, enche-nos, ó Deus, aleluia, do Teu Espírito Santo, faz com que nós possamos Te glorificar, faz com que nós possamos Te exaltar, dê-nos a Tua graça, e por ela, Senhor, nós vamos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e já agradecemos, Pai. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos então, irmãos.
aleluia, iniciar este culto em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus. Daqui a pouco nós vamos meditar na palavra de Deus. Sempre nós, aos sábados, nós temos um assunto, né? Um assunto não diferente, mas que exige mais raciocínio, digamos assim, e às vezes não muito lido e meditado. A gente precisa de voltar a ler, reler, para a gente não ter dúvidas. Nós sabemos que a Bíblia, ela, por ser um tanto meio complexa, né, a parte espiritual é de difícil interpretação. O próprio Pedro, ele reconhece isto em uma das suas cartas, falando do apóstolo Paulo. Ele disse que o nosso irmão Paulo escreveu coisas tão difíceis de entender, nas quais os indultos torcem para a sua própria condenação, como fazem também com as outras escrituras. Então ele, sendo um apóstolo, ele sabia da dificuldade que tinha para entender as cartas de Paulo, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas nós estamos aqui e queremos, aleluia, nos debruçar, nós queremos, aleluia, ocupar o nosso tempo, né? Não é perder tempo, mas é ocupar o nosso tempo em ler a Bíblia e procurar entender. Por isso, neste culto de sábado, nós cantamos, louvamos a Deus, mas tiramos também um tempo maior para estudar a Bíblia, estudar a palavra do Senhor. Vamos então adorar a Deus? Amém? Aleluia. Vamos começar cantando aqui. Aleluia. Mão. Roberto na estrada, aleluia. Vamos começar cantando, louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos montando aqui um grupo de louvor, né? E é uma luta. O louvor na igreja é muito difícil, né? É difícil. O inimigo, ele faz de tudo para que, aleluia, não haja uma dedicação. Acho que melhor ficar aqui em cima, aqui. Não fica tão perto da porta. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Convidamos a igreja com a paz de Jesus, amém? Pela vontade da nossa carne, hoje estaríamos em casa, né? Esperando passar um filme bom, comer uma pizza e dormir. Né, pastor Sandra? Mas a Bíblia diz que é uma luta frequente, sempre, até dormindo, é uma luta contra a nossa carne. Quando nós somos batizados, na verdade, outro dia eu perguntei para a irmã até, uma luta, eu disse: a senhora, quando foi batizada, não subiu outra colher? Não subiu, mas a carne é a mesma, né? Sobe a nova pessoa, mas a carne é a mesma. Então vamos orar a Deus que nós possamos ter essa frequência e lembrar que nós somos carne e somos fracos. Amém? Vamos louvar. Me dá poder de filhos. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou fechar os meus olhos e pegar minha vida no seu altar. Eu vou renascer pra sempre, vou ressuscitar com meu Senhor.
sobre a sua luta. Ele fala sobre quando você está passando por uma prova difícil. Ele é assim. Erga agora a cabeça. Erga agora a cabeça.
Ai,
Não estou pegando tudo. No dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu. no dia de Pentecoste, De fogo a casa encheu. não é Deus assim. me mandou De fogo a casa encheu, foi Deus que mandou o vento, e o vento obedeceu. Era fogo pra todo lado, era brasa viva e de poder. Quem sabe não é o dia de Pentecoste. Eu quero ver, 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 eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja Moisés lá no Monte Horebe sentiu o poder de Deus, e a sarça não se consumia, era o mistério de Deus. Vem agora, não tenha medo, deixa esse fogo te acender. Jesus é esse fogo, é esse fogo que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja. Se você se acha fraco, escute o que eu vou dizer. Olha para o seu lado pela fé. Esse anjo de poder que te toca com brasa viva, ele precisa te acender. Receba esse fogo agora. É esse fogo que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer. A igreja. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer. Glória a Deus. Eu quero ver aqui nesta igreja Glória a o Deus. fogo descer, amém? Eu quero ver aqui. Glória a Jesus. Diz assim: eu quero ver. Eu quero ver. Diga, eu quero ver. Eu quero ver. Aqui nesta igreja Aqui nessa igreja. o fogo descer. A igreja é você. Nós somos a igreja. Então eu quero ver o fogo descer nesta igreja. Glória. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja que Jesus vai arrebatar. E essa igreja que somos nós, ela precisa do fogo. Glória a Jesus. Você, nós precisamos do fogo. O fogo é aquele que aquece, o fogo é aquele que dá ânimo, o fogo é aquele que dá virtude, que faz com que nós passamos por lutas, problemas, dificuldades. O próprio Jesus, ele disse aos seus discípulos, 2 deles, que queriam que na vida do Senhor, no reino de Cristo, pudesse sentar uma direita e outra esquerda, né? E ele disse: vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Que batismo Jesus estava dizendo que ia ser e foi realmente batizado? Batismo com fogo. Por isso que Jesus é aquele que batiza, aleluia, o crente com fogo e com o Espírito. Quem quer ser batizado com fogo? Sabe o que é o fogo? Tribulação, luta, prova, tribulação. Este é o fogo que todos os crentes têm que ser batizados. Mas quando o crente é batizado com o Espírito Santo, ele vai ser batizado com fogo, e o fogo não vai queimar a casa. O fogo não vai trazer problema nenhum para a casa,
Pelo contrário, mais fogo, mais ele brilha, mais luta, mais ele brilha, mais prova, mais ele brilha, mais tribulação, mais ele brilha, porque o fogo vem exatamente para provar a obra de cada um. Quem está compreendendo, diga amém. Paulo disse que nós deveríamos construir usando o melhor material, que é o ouro. E as pessoas às vezes dizem: minha casa, aleluia, está bem edificada, né? Eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, eu estou bem edificado na palavra, eu tenho, né? E aí Deus fala assim: então eu vou provar, eu vou mandar o fogo, vou te batizar com fogo, vou te imergir no fogo, para ver, aleluia, que material você tem usado na tua casa. Paulo fala sobre isso no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a seguir. Ele diz: eu, como sábio construtor, edifico uma casa e outro, lancei um fundamento e outros edificam sobre ele. Mas veja bem cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi lançado, que é Cristo. Mas se alguém sobre esse fundamento edificar uma casa, aí ele começa a fazer a descrição de palha, fênix, pedras preciosas, prata, ouro, a obra de cada um será provada como que no fogo, porque naquele dia o fogo provará a obra de cada um. Se a construção que alguém construiu for queimada, sofrerá ele detrimento, todavia será salvo como que pelo fogo. Então Paulo está falando do fogo, aleluia, da luta, da prova, da tribulação. Tem crente que às vezes não quer passar por lutas, não quer passar por provas, não quer passar por tribulação, mas todos têm que ser provados, têm que ser batizados neste fogo da luta, da prova, da tribulação. É a única forma de Deus provar, aleluia, que tipo de material nós, aleluia, usamos para construir nossa vida espiritual. E a pessoa, aleluia, ela vai ver que é das lutas, provas e tribulação, está se queimando para lá, então, aleluia, está se destruindo, está sofrendo detrimentos. Então veja bem, aleluia, esse material você está usando para edificar a sua vida espiritual, para construir sua vida espiritual. Pega aquilo que não é consumido pelo fogo, construa com ouro, construa com material resistente ao fogo. Então é isso que Paulo está falando. Todos nós temos que passar por isso, todos nós. Bom seria se a gente pudesse, aleluia, né, chegar lá sem passar por isso. Não tem como, não existe, aleluia, um outro caminho a não ser o caminho do deserto, aonde o Senhor nos leva para exatamente provar o que nós temos no nosso coração. Aleluia. É assim que diz a Bíblia, como diz o irmão Roberto. Essa mensagem é dura, ela é complicada, não leva a gente a dar glória a Deus. Essa mensagem deixa a gente triste, não tem que passar por isso, todos têm que passar por isso. Então não tem aquele negócio: não, é só mais rosa. Isso não é verdade, isso aí é uma mentira, não é verdade. Todos crentes, Jesus passou, aleluia, por esse fogo, todos os apóstolos passaram, pois Jesus aí perguntou: poderão vocês ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Eles disseram: podemos. Isso na verdade vocês vão ser, porque eles teriam passado também pelas lutas, provas e tribulações, como realmente passaram, amém? Passaram. Então Jesus sempre foi realista, Jesus nunca enganou ninguém, ele sempre convidava as pessoas para vir, mas ele mostrava a condição: aquele que quer vir após mim deve negar-se a si mesmo, deve cada dia tomar a sua cruz e seguir-me. Ele disse: vocês vão ter aflição, vocês vão ter tribulação, o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça, e foi falando de tantas coisas que, aleluia, os seus seguidores iriam sofrer. Vocês serão perseguidos, odiados, aleluia, por causa do meu nome. Alguém vai chegar um tempo de matar vocês e vão dizer que está fazendo um serviço para Deus. Então Jesus mostrou todas as condições, e muitos, eu creio que se é assim, então não vou te seguir, se for para sofrer, para padecer, para ser perseguido, odiado, ter problema dentro da minha casa e na minha família. Jesus disse isso, não disse? Os inimigos do homem serão dentro da sua própria casa. Mas ele disse: aquele que amar pai, irmão, filho, irmã, eu poderia colocar outras coisas aqui mais do que a mim, não é digno de mim. E ele disse: vai acontecer isso, e eu quero ver qual a tua atitude diante de tudo que vai estar acontecendo. O nosso amor para com Deus tem que estar acima de tudo e qualquer coisa. Quem está compreendendo, diga amém? Esta é a condição, a palavra de Deus sem curva, a palavra de Deus com toda a sua verdade. É luta, é prova, é tribulação. Mas ele disse assim: eu darei o meu espírito para que vocês possam vencer. Ele é o consolador. Vocês vão sofrer, vão ter tristeza às vezes, mas no momento de tristeza, aleluia, o Consolador vai consolar vocês. Então,
Nós precisamos do Espírito Santo. Eu sempre digo, precisamos do Espírito Santo. O crente que não tem o Espírito Santo, ele vai ter tristeza mesmo, né? Ele não vai ter alegria, porque é fisicamente tristeza. Todos passam, tanto cristão como não cristão. Aleluia. Tem os problemas, vai ficar triste fisicamente, tanto um quanto o outro. A única diferença do cristão cheio do Espírito Santo com relação àquele que não tem o Espírito Santo, que ele tem um consolador. Ele vai passar por uma luta, uma prova, uma tribulação, mas tem um consolador para consolar ele. Ninguém consegue consolar alguém, ninguém consegue alegrar alguém quando ele está passando por uma dor, um sofrimento. Por mais que você use de palavras que venha tentar ajudar aquela pessoa, você não pode, porque a luta vai estar ali, a realidade vai estar ali, a pessoa vai sentir mesmo. Mas o Espírito Santo é diferente. Ele fala dentro, ele consola, você toca o joelho, sente aquela alegria, aquela energia, aquela força, ela levanta consciente do que ela tem que fazer. Ela sabe perfeitamente o que ela vai ter que passar, e ela passa por tudo isso consciente que ela tem que cumprir o seu dever, ela tem que cumprir o seu, aleluia, o seu chamado, o seu trabalho, sempre glorificando, exaltando e agradecendo a Deus por Deus achar ela digna de sofrer por causa do seu nome. Diferenças. Está compreendendo a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo que tem Deus e aquela que não tem, que simplesmente tem uma religião? Então nós precisamos conscientizar. Deus, Ele nos orienta e diz para nós tudo que nós íamos passar. Está lá na Bíblia, tudo que nós íamos passar. Nós temos consciência que é a palavra, que o que nos espera é lutas, é provas e tribulação. Está, irmão Cláudio? É luta, é prova, é tribulação. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci. E nós vamos vencer. Quem está compreendendo, diga amém. Cheio do Espírito Santo, venceremos. Vamos ouvir um louvor para Manestina? Manestina, aleluia. Manestina, nós conhecemos há muitos anos, né? Nós não somos tão velhos assim, né, Manestina? Glória a Deus. Muitos anos não, faz pouco tempo, né? Daí estou querendo dizer que nós somos tão antigos assim, né? E faz 48 anos. 40 anos, né? 48 anos. 48 anos que nós nos conhecemos. E sempre. A Manestina não tinha nem cabelo branco, 48 anos atrás. Agora só que eu superei ela já no cabelo branco. Vamos ouvir essa de Deus e os irmãos podem bater palma bem forte para Jesus. Eu salvo os irmãos na paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por estar nessa igreja. Aleluia. Porque aqui está muito difícil, né, para mim congregar nas igrejas, porque eu tinha meus irmãos muito doentes, eu também fiquei muito doente, minha filha, então eu não podia vir para a igreja. Mas graças a Deus que Deus abriu essa igreja aqui. Bem pertinho da minha casa. Deus é maravilhoso. Aleluia. Ele tem me dado muitas bênçãos, muita vitória. Então eu jamais deixarei dele. Porque quando eu aceitei Jesus, Aleluia. Fazia 4 anos que eu estava doente, já não tinha mais, não levantava, não tinha mais força para levantar. Foi quando eu aceitei Jesus. E no mesmo dia que o pastor foram na minha casa, os missionários, uma senhorinha e o esposo dela já são mortos, né? Então eu fui curado na hora. Eu sentei na cama, eu chorei bastante e já comi, que fazia dias que eu não comia, não conhecia quase ninguém mais. Daí no outro dia eu já levantei, já tomei meu banho, que eu nunca fiz, e já fiquei toda feliz. E andava para lá, já me exibindo por lá, porque eu já estava andando, estava bem, né? E daí, como eu estudei 2 anos, eu não tinha estudo nenhum, eu deu vontade de trabalhar de diarista, e para a honra e glória do Senhor, eu disse para ele se eu fosse curada, porque eu não queria aceitar, né? Eu ia ficar com ele até o fim da minha vida. E vou ficar porque eu tinha 32 anos
E eu já estou com 84 anos e estou aqui. Fiz quarta-feira. Então, eu agradeço muito a minha Deus pela história tão grande que Ele tem me dado, pela força, né? E tem salvado minha família, tem dado tanta misericórdia para nós. Eu agradeço muito a Deus por poder estar aqui com vocês. Tão pertinho na casa que eu posso ouvir mesmo. Eu vou cantar um hino para a honra e glória do Senhor. Volta, irmão querido, para a igreja. Neste mundo tu não encontras salvação. Este mundo é ingrato e criminoso. Teus amigos querem ver tua perdição. Os crentes da igreja estão à tua espera. Não fique neste mundo a perecer. Tua alma vale mais que o mundo inteiro. Pensa um pouco, meu irmão, em teu valor. Peça a Deus que te deu a primeira alegria que tu sentia quando estava no Senhor. Os crentes da igreja estão à sua espera. Não fiquem neste mundo a perecer. Tua alma é preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Tua alma vale mais que o mundo inteiro. Pensa um pouco, meu irmão, em seu valor. Peça a Deus que te dê a primeira alegria que tu sentia quando estava no Senhor. Os crentes da igreja estão à tua espera. Não fique neste mundo a perecer. Tua alma é preciosa, comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Tua alma é preciosa, comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Glória a Deus. Vale mais que o mundo inteiro. Pense um pouco, meu irmão, em seu valor. Esses hinos antigos, né? São hinos que contêm muitas mensagens, né? Muitas mensagens. Muitas pessoas, elas se converteram lá no passado com os louvores, né? Havia choro, lágrimas. As pessoas que iam à frente voltar, aquebrantado, né? Porque são louvores com muita mensagem, né? Que o nome do Senhor venha ser louvado e glorificado. Aleluias. Mama, neste tempo louvor, bendito seja o tempo preparado, louvor. Uma crauda tem um louvor. Uma crauda, ele vai me surpreender aqui com o louvor, né?
Irmã Rose, irmã Sandra, tem um louvor? Vamos ouvir mais um louvor e logo após então nós vamos, irmãos, aleluias, fazer a meditação na palavra de Deus. Nós vamos, aleluias, hoje é sábado, é aquele dia que nós tivemos para estudar a Bíblia, né? Tudo é bom na igreja, mas é muito gostoso poder estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus e ter certeza do que nós estamos fazendo, né? Vamos ouvir esta palma bem forte, Jesus. Aleluia, salve a igreja, com paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eram 100 ovelhas juntando o aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém, numa tarde, ao contar as todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas, pois nós em seus ombros e ao redil voltou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em teus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pois logo em teus ombros e ao redil voltou. Glória a Deus. Aleluia! As 99 ele deixa um aprisco e pelas montanhas ele vai em busca da ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos, irmãos, aleluias, estudar a Bíblia. Glória a Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos, aleluias, Glória a Jesus. aquilo que sempre nós estudamos aqui, mas às vezes nós buscamos outros textos, né? Buscamos outros textos, até porque nós estamos passando, eu creio que todos nós passamos por um tipo de luta, e
A palavra de Deus, ela é importante para nos preparar para aquilo que nós temos que passar. Glória a Jesus. Jesus ele preparava. É a mesma coisa de um soldado. O soldado, quando ele vai para a batalha, ele vai encontrar o seu inimigo furioso com a metralhadora na mão, vai jogar bomba nele, vai dar tiro nele, e ele vai consciente. Então ele já deve ser preparado para não se intimidar, porque é guerra. E nós também, irmãos, estamos numa guerra. E a nossa primeira guerra é contra nós mesmos. O nosso inimigo deita com a gente, levanta com a gente, ele anda com a gente, ele enxerga com a gente, ele decide com a gente. É a nossa carne. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando nós vencemos nós mesmos, a nossa carne, então nós vencemos tudo. Nós temos então que lutar para vencer a nós mesmos. Então nós vamos, aleluias, para a palavra de Deus, que também, aleluias, nos orienta, nos mostra a realidade. Todos nós um dia queremos chegar nos céus, amém? Quem quer chegar nos céus? Quem quer ser batizado com o batismo que Jesus foi batizado? Batismo com fogo, tribulação. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos do poder de Deus, do Espírito de Deus, para poder lutar e vencer. Vencer o quê? A nós mesmos. A nós mesmos. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Quem, aleluias, hoje de repente nós estávamos comentando sobre isso, aleluias, irmão, de repente pode ser que seja o que Deus quer que nós, aleluia, meditamos nessa noite. É um assunto bom. Assunto bom, não é? Porque geralmente eu faço assim. Deus, ele parece que ele prepara alguma coisinha para entrar em algum assunto, porque é aquele que é o assunto que ele quer que nós entramos. Glória a Deus. E aí a gente vai dar uma continuidade. Porque assim, irmãos, todos nós, sem exceção, gostaríamos de ver pessoas que nós amamos na igreja, pessoas que nós amamos, aleluias, na presença de Deus, e ser salvo. Glória a Jesus. Não somente as pessoas que nós conhecemos, mas a todos, né? Todos os seres humanos. Bom seria se todos fossem salvos. Mas falando da parte humana, quem não gostaria de ver pessoas da sua família na igreja? Nós estávamos comentando aqui sobre uma mulher estava falando assim: imagina se toda a tua família estivesse aqui na igreja, lotaria a igreja. Só minha família lotaria a igreja. Aí nós precisávamos de um salão maior para os irmãos e a família dos irmãos também. Porque todos nós que estamos aqui, se tivéssemos toda a nossa família aqui com a gente, então teríamos que pegar um salão 10 vezes maior do que este, e ainda seria pequeno. Mas não depende de nós. E muitas das vezes não depende nem deles. Não quer dizer que eles não estejam dentro do plano de Deus. Pode ser que não seja hoje, pode ser amanhã. Mas o que nós devemos ter cuidado é para nós não carregar as cargas, é para nós não olhar, aleluias, para alguém da nossa família nos atribular e deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer hoje, que é servir a Deus, fazer a vontade de Deus, esperando por eles, porque nós não sabemos, até no casamento, a Bíblia fala sobre isso. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7, a Bíblia fala do casamento, e ela fala do homem e da mulher da salvação. Louvado seja o nome de Jesus.
ela fala da salvação. Deixa eu ver aqui se eu pego outro. Glória a Deus. Os irmãos podem, veja aí, Coríntios capítulo 7. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou pegar aqui um outro. 1 Coríntios capítulo 7. E como tem, irmãos, olha isso, pessoas que, por não entender a palavra de Deus, por não entender, não compreender a palavra de Deus, elas querem fazer as coisas quando elas não podem fazer, aleluia, porque nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada, né? Nada nós entendemos. Então a gente precisa estar atento àquilo que Deus tem para cada um de nós. Cada um precisa cumprir, aleluia, o seu chamado. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória seja dada no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Melhor para a Deus. gente. Aleluia. Quem está procurando, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga aleluias. Então, 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo fala aqui sobre o casamento. Aqui uma pincelada, nós vamos estar dentro do assunto, depois nós vamos para outros textos também. Diz assim, vamos pegar desde o versículo 1. Ora, quantas coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por causa da prostituição, porém, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. Posteriormente nós falaremos sobre isso aqui, né? É um dever, né? Mas não é um assunto, nós vamos continuar aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Está falando assim que um manda no corpo do outro. Mas não é um assunto, tá? Nós vamos continuar aqui. Posteriormente nós podemos fazer estudar sobre isso aqui. Versículo 5. Não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Posteriormente nós vamos continuar falando isso aqui, que é um assunto importante, e muitas das vezes os problemas seríssimos num casamento por causa disso aqui. Tá, não é o assunto, tá? Mas aguarde, vamos falar sobre isso, uma oportunidade. Versículo 6. Digo isso, porém, como que por permissão e não por mandamento. Contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo. Porque Paulo disse que gostaria que todos fossem como ele mesmo, porque ele era eunuco. Ele escolheu, era uma opção dele, né? Ele tinha essa graça, né? Ele não é um mandamento. Ele não estou falando aqui como mandamento, mas eu gostaria, está dando aqui a opinião dele. Então, ele continua aqui. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se permanecerem como eu, sem casar, porque não era casado. Se, porém, não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo, ou abrasar-se, é uma tradução, né? Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido,
Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Isso aqui é ensinamento para cristão, certo? Então não vale para quem não é cristão, não. Quem não está no evangelho não vale. Isso aqui é um ensinamento para a igreja, para pessoas cristãs. Se converteu, que naquele período, mas não vamos entrar nesse ponto, tá? Que naquele período Moisés permitia dar carta de divórcio, a maioria das pessoas eram divorciadas porque Moisés permitia dar carta de divórcio. A maioria das pessoas tinha 2, 3, 4 mulheres, porque isso era normal lá no Velho Testamento. Então, mas vinha para Cristo, começava uma nova vida e daí para frente equivalia os ensinamentos de Deus. Mas não é o assunto também. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 12. Aos outros, contudo, digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. O que ele está falando aqui? Se algum irmão tem mulher descrente, ou seja, às vezes o homem se convertia e a mulher não. Então aí tinha um problema de fé. E Paulo disse: se algum irmão tem uma mulher descrente, ela não é convertida, mas ele, mesmo sendo descrente, ele consente em habitar com ela, em morar com ela e viver sua vida normal com marido e mulher, não separe, não deixe. Porque muitos pensavam assim que agora eu me converti, o outro não quer converter, eu tenho que deixar ele. Paulo está falando, não precisa. Se ele consentir, não precisa. Ele continua aqui no versículo 13, né? Com ele, não deixe. E se alguma mulher, então vice-versa, tanto um quanto o outro, e se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então não precisa de deixar, né? Há um consentimento. Não, tudo bem, posso seguir a tua religião, siga a minha, tá, enfim, né? Verso 14. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, ele está falando assim que, mesmo o marido não sendo crente, quando eles coabitam, do relacionamento vem um filho, o filho é do Senhor, é do Senhor, porque não tem problema nenhum pelo fato de um ser crente e o outro ser crente. E o marido é santificado pela mulher, ou a mulher é santificada pelo marido. Está falando de um relacionamento, não vale aqui para salvação. Ele está falando de salvação, né? Ele está falando de relacionamento. Versículo de número 15, né? Se contudo o descrente se apartar, aparte-se. Nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Então, mas se a pessoa não quer, diz Paulo, não, se você escolher essa fé, então eu te deixo. Se ele não consentir ficar, e ele quer se apartar, Paulo está falando, então que deixe. Deixe, porque Deus nos chamou para servidão. Deus nos chamou para ser escravo. Uma pessoa que impor sobre o outro um jugo, que fazer nós decidir, aqui que entra o que eu sempre falo: o nosso amor para com Deus, a nossa decisão para com Deus deve exceder toda e qualquer decisão. A nossa escolha, no caso desse aqui, deve ser Deus. É isso que ele está falando. Se o descrente quer, por banca, tanto um quanto o outro, fazer questão por causa da fé, ele não consentir ficar, ele fazer ameaça, eu vou te deixar, então ele deve levar o pé no traseiro e procurar quem ele quer. E nesse caso, a Bíblia está falando, Deus não nos chamou para servidão, para ser escravo. Não, o Senhor nos chamou para a liberdade, né? Isso, vice-versa. Aí ele vai no versículo de número 16. Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ele faz uma pergunta. Por que você vai prender a ele? Por que você vai
não decidir tua vida para com Deus. Tem muitas pessoas assim, elas às vezes têm pessoas casadas que a mulher não toma a decisão de servir a Deus, às vezes acontece com o marido também, não toma a decisão de servir a Deus porque o outro não tomou a decisão. Aí a pessoa fica esperando, ela fica esperando, não, se eu não for, eu vou também. Eu não vou porque se eu for eu vou ter problema, eu vou ter dificuldade no meu casamento, no meu relacionamento, porque a pessoa não aceitou a fé. E Paulo já fala antes lá, se ele consente, se ele deixa você escolher, não há necessidade de você deixar, mas você pôr banca e então, nesse caso, fazer ameaça tudo, então nesse caso, Paulo aqui dá o conselho, ele diz, então deixa, porque Deus não nos chamou para servidão, né? Aí ele vai para o versículo 16, que nós vemos aqui, ele diz, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Por que ela fica esperando por ele? Por que ela quer esperar a decisão dele? Como você sabe se ele é um salvo? Nós não sabemos. Isso também vai no caso do marido para a mulher. O marido toma uma decisão, mas como que não, minha esposa, e fica ali grudado. Irmãos, isso é complicado. Está compreendendo? Tem pessoas que assim, se os dois estão bem, mas de repente, se um não quer servir a Deus, o outro desvia também junto. Então tem que estar os dois juntos. Se estão os dois juntos, isso não é válido, porque ninguém sabe quem é salvo aqui. Paulo está dizendo, como sabes tu, ó mulher, se salvará teu marido? E a mesma pergunta ele faz para o marido. Aqui, ó, como sabes tu, uma tradução, eu já acostumei tanto com outra tradução, dessa que diz, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Ele está falando tanto um quanto o outro, não se apegar, não se prender a pessoa pelo fato da pessoa não ter decidido a fé. Como você sabe ser um salvo? Ninguém sabe. Ele continua aqui. Assim cada um ande como Deus lhe designou, cada um de acordo com o chamado de Deus. E é o que ordeno em todas as igrejas. E aí ele continua aqui falando. Mas o ponto principal é o versículo 16, nós vemos aqui. Como sabe? Ninguém sabe quem é salvo. Então o marido não sabe se a esposa é salva, a esposa não sabe se o marido é salvo, nós não sabemos se o nosso filho é um salvo ou não, os filhos não sabem se nós somos salvos ou não, ninguém sabe quem é salvo. Ninguém sabe quem é salvo. Eu, por exemplo, eu prego a palavra e fico observando. Eu observo muito. Sou um observador. Às vezes eu não falo tudo quanto eu observo. Eu prego e fico observando a atitude das pessoas, e pela atitude das pessoas eu oro a Deus e digo, Senhor, mas também não falo nada. Porque Deus, ele pode permitir situações, né? E a pessoa pode ter problema, como Pedro teve e outros tantos teve, mas depois se afirmou em Cristo, né? Então a gente não sabe de deixar, mas a gente fica apreensivo, a gente fica de alguma forma pensativo, fica sente um alerta, mas meu Deus, será que eu fico pensando, será que fulano é um salvo? Não, será que o vertente, será que é um salvo? Eu prego e fico observando. Então eu sempre digo, irmãos, eu não levanto ninguém tem poder para levantar ninguém. Eu fico olhando para ver quem Deus está levantando, quem tem chamado, tá, coisa ou outra. E muitas vezes a gente observa quem levanta é Deus, quem faz tudo é Deus, o chamado é de Deus. Tem pessoas que têm o chamado de Deus e não faz aquilo para o qual foi chamada. E a gente tem que chamar a atenção da pessoa, porque a pessoa está sendo negligente, não fazendo aquilo que nós sabemos, que a gente vê que a pessoa tem um dom para tal coisa, mas a pessoa de alguma forma está fazendo o corpo mole para fazer aquilo para o qual foi chamada, tá? Então ninguém sabe quem é salvo. Tem uma parte da Bíblia, João pode ter me ajudado, que diz assim, que o povo de Israel usava de um provérbio, que os pais comeram uvas verdes, o dente dos filhos que se abortaram. E aí Deus manda o profeta, se for de memória, é o profeta Ezequiel, ou Jeremias, uma coisa assim,
Eles nunca mais direis esse provérbio em Israel, que eles usavam. Nossos pais fizeram, nossos filhos vão pagar. Isso não existe. Estou entendendo? Ele disse assim: a alma do pai é minha e a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Deus está mostrando o quê? Individualidade, certo? Responsabilidade, compromisso individual. Todos nós temos um compromisso com Deus, direto com Deus. Eu sempre digo aqui, nós passamos os projetos, falamos da palavra de Deus, falamos do compromisso que nós devemos ter para com Deus, mas não tem como a gente obrigar as pessoas a fazer. Não temos como obrigar as pessoas a fazer. Estão compreendendo? Não tem como. Até porque se nós obrigarmos, as pessoas podem nos agradar, mas não estarão agradando a Deus. Porque Deus quer de uma forma voluntária. Jeremias 31. Jeremias 31. 29. Olha então, Jeremias 31, 29. Veja aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias 31, 29. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela vem para esclarecer todas as coisas e deixar-nos cientes da nossa responsabilidade como cristão. 31, 29. Então diz assim: naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se abotaram. Cada um, porém, morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Então ele está falando o seguinte, que esse ditado usado, esse provérbio que se usava em Israel, não era verdadeiro. Ele está mostrando: não é assim, você não deve tirar esse ditado, esse provérbio do meio de vocês, porque toda alma é minha. A alma que pecar, esta morrerá. É individual. Pai não salva o filho, não responde pelo filho, filho não responde pelo pai, esposa não responde pelo marido, marido não responde pela esposa, o pastor não responde por membro, membro não responde por pastor. É individual. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. É como nós estamos falando aqui: fogo. A igreja precisa de fogo. Que igreja precisa de fogo? Nós. Tem pessoas que dizem: pastor, eu não sei, tem alguma coisa, Deus não está manifestando na igreja, acho que tem algum problema na igreja. Pode ser que tenha um problema na igreja mesmo, mas da pessoa, porque Deus não vai manifestar na vida da pessoa que está com problema, da igreja que está com problema, mas individualmente nós somos igreja. Essa igreja que está com problema é que Deus não vai manifestar nela, mas todavia Deus vai continuar manifestando na igreja que não está com problema, na vida da pessoa que não está com problema, porque essa pessoa que não está com problema vai pagar pelo outro. É individual. Quem está compreendendo, diga amém. Se você está bem com Deus, louvado seja o nome do Senhor, não é porque o outro não está bem com Deus que Deus vai dar. Eu não vou, aleluia, manifestar na tua vida porque você está bem, mas o outro não está bem, então eu vou privar você também. Isso não existe, é individual. Estão entendendo? É individual. Eu sempre que eu dobro meu joelho, eu sinto a presença de Deus. Amém. Eu sinto prazer de estar na casa de Deus. Eu sinto um fogo queimar dentro de mim, que me impulsiona, que eu faço, eu sei que é pouco, que eu quero fazer mais, embora a gente tenha que dividir um monte de coisa, correr para lá e correr para cá, porque são poucas pessoas para fazer muita coisa que temos que fazer para Deus. Glória a Jesus. Quem está compreendendo também? Vocês não estão entendendo?
Mas é individual. Cada um de nós devemos ter o compromisso, a responsabilidade, aleluia, para com Deus, porque os irmãos não podem me afetar. Eu não posso afetar os irmãos. É individual. É individual. Então esse negócio já é uma mensagem do diabo para escravizar as pessoas, para levar as pessoas a estar compreendendo que não entende, não compreende, ser atacado por essas setas. É individual. O homem, a alma que pecar, esta morrerá. O filho, por ele comer uvas verdes, se ele comer uvas verdes, o dente dele vai imotar. Mas o dente dos filhos não vai imotar pelo fato dos pais terem comido uvas verdes. Então, se ele comer, o problema é que as pessoas não se convertiam, iam de geração em geração. Aí eles tinham os dentes imotados, não pelo fato dos pais, é porque eles também estavam comendo do mesmo que o pai comia. É individual. Por isso que eu digo, você busca a Deus. O teu irmão, tua irmã, deixa para lá. Está compreendendo? Não é odiar, não é querer mal, não é maltratar, não é isso. Só que eu deixo para lá. Eu estou focado. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com os céus. Amém? Hoje mesmo eu vim aqui mexer na rádio, fazer umas gravações aqui. Uma dificuldade aqui, que a gente não sabe muito mexer aqui, nas gravações novas, para soltar no rádio, tá tudo. E eu estava falando de noite, tinha que voltar, aí tinha que pegar, acertar algumas coisinhas aqui, que tem coisa, depois chegar mais cedo para vir para a igreja, daí fazer uma visita para a mamãe, não fui, falei, Nadia, nós temos que fazer tudo, nós temos que fazer. Como diz o irmão Roberto, a gente toca, a gente prega, a gente oferta, a gente vai à igreja, a gente tem que fazer. Usando o termo lá do garoto bombril. Garoto bombril. Utilidade, né? Então os irmãos também tem que fazer, porque eu estou compreendendo. A gente tem que ter vontade, tem que ter desejo. O pastor é aquele que não pode chegar atrasado da igreja. Está compreendendo? Porque imagina se eu chegar atrasado da igreja, eles vão chegar e ficar lá fora. Mas mesmo antes, quando eu não tinha essa responsabilidade, eu sempre fiz isso, irmãos. Quando, está aqui minha esposa, ela sabe, quando eu tomava, era do ministério, que a responsabilidade era tudo do pastor, eu chegava em casa, às vezes estava fazendo consagração, consagrava o dia inteiro trabalhando, chegava em casa, pedia, tomava um banho, e ela dizia, vem comer, a comida estava pronta, como alguma coisa eu estava, às vezes, com fome o dia inteiro, entregar a consagração, eu disse, não, que eu tenho que pegar a primeira oração. E a igreja não era tão longe, mas era no terminal, e tinha um envelope, um envelope que passava aqui. Ele descia ali embaixo tinha um ponto ali, que não era muito longe de casa. Mas tinha uma hora certinha dele passar. Ele ia demorar de um para o outro. E quando perdia ele, tinha que ir de a pé. Não era tão longe também. E às vezes o Tom quebrou rapidinho, porque tinha um horário, e eu ia arrumar rapidinho e saía correndo para pegar. Chegava no outro, passava e ia embora. Eu já ia para pegar o outro, já continuava no pique, correndo, porque eu tinha que. Eu sempre fui assim. Eu tinha que pegar a oração, porque fazer as coisas sem oração não tem graça. Mas é um compromisso que eu tinha com Deus. Amém? Não é porque eu tinha, não. Eu chegava lá, antes de começar o culto, dobrar meu joelho para eu começar a ter mais tempo para orar. Eu sempre prezei a oração. A oração é agora. Oração é intimidade com Deus. Oração, nós temos intimidade com Deus. É um compromisso. Eu não tenho um único compromisso na hora de terminar o culto. Eu sou daquele que agrada o patrão, que deixa bater o sinal primeiro, para depois, sem pressa, de ir para casa, vou fazer as coisas tranquilas. Aí o patrão fica olhando, isso aqui faz, não obrigado. Isto, nós nos procedemos para com o nosso patrão, o patrão se agrada. E se nós procedemos para com Deus, também Deus vai se agradar. Amém? Agradar a Deus. Então nós precisamos de agradar o Senhor. Então, cada um responde pelos seus atos diante de Deus. É como aquelas pessoas dizem, não, mas o meu pastor, não, se o pastor está errando, e eu estou seguindo os erros daquele pastor, eu vou ser punido porque eu estou seguindo também o pastor. Eu não devo seguir o pastor, eu devo seguir a Deus. Estão entendendo? Se o meu irmão, minha irmã, quem quer que seja, eu não tenho que olhar para ele, eu tenho que fazer a minha parte para com Deus.
Eu tenho que fazer a minha parte para com Deus. Então, a Bíblia, ela é um livro de instrução. Ela nos ensina como devemos proceder. Ela nos ensina como devemos agir. E muitas vezes nós ficamos olhando, compreendendo? Para o A, para o B, para o C. Nós ficamos olhando, querendo que as pessoas façam. E se elas não fazem, muitas vezes nós também não fazemos. Porque o fulano não está fazendo. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque a Bíblia diz que a nossa obra terá uma recompensa no Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós fazemos, irmãos, ou contra Deus, está sendo anotado. Glória a Jesus. Estou entendendo? Você vai estar, se o homem não reconhecer, se o homem não te recompensar, pode ter certeza, o Senhor, Deus está vendo tudo quanto você está fazendo para Ele, e Ele que pode te salvar, vai te recompensar. Glória a Jesus. Não espere, inclusive, não faça algo esperando de alguém para quem você fez. Não é assim que nos ensina a Bíblia? Não faz esperando, porque os ímpios assim fazem. Eles até fazem, mas fazem já esperando receber daquele a quem ele fez. Mas o cristão é diferente. Ele faz porque Deus manda ele fazer. E ele não está fazendo esperando receber daquela pessoa. Mas Deus que dá a recompensa, está vendo o que ele está fazendo, com que coração ele está fazendo, e é Deus que vai recompensar essa pessoa, ainda que essa recompensa venha na vida eterna. Está aqui, meu servo, está aqui, minha serva, fosses fiel, cumpriu com a minha palavra, você não estava fazendo querendo algo em troca, você estava fazendo, aleluia, porque por amor a mim, por obediência à minha palavra. Glória a Jesus. Inclusive, tem uma parte na Bíblia, na parte aí da contribuição, a Bíblia diz assim, que cada um de nós devemos contribuir segundo as nossas posses. Ele diz assim, que cada um contribua com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quando a gente fala sobre a contribuição, ele diz assim, que não com tristeza, porque Deus recompensa aquele que dá com alegria. Aí tem uma outra parte na Bíblia que fala sobre o fazer somente aquilo que lhe é ordenado. E o próprio Jesus falando aos seus discípulos: quando fizerdes tudo aquilo que vos mando, eles considerai servos inúteis. Por que servo inútil? Porque assim, às vezes a pessoa faz, mas porque está sendo mandado. Puxa vida, eu tenho que fazer, alguém está mandando eu fazer, eu vou fazer. Mas se ele não mandar, eu não faço. E às vezes fica até torcendo para que a pessoa não mande ele fazer alguma coisa. Porque se mandar eu fazer, puxa vida, se eu não fizer, tem um serviço como isso, como aquilo, como aquilo outro, então eu vou fazer. Mas se não mandar, ele não faz. E a Bíblia diz que quando nós fazemos somente aquilo que nos é mandado, devemos considerar servo inútil. E a Bíblia ainda diz mais assim, dentro deste texto, dentro desse assunto, ele diz assim: quando que a nossa justiça, ela deve exceder a justiça dos fariseus. Os fariseus se justificavam por quê? Eles davam o dízimo de tudo quanto eles tinham. Quem está compreendendo de amém? Amém. Eles davam o dízimo de tudo quanto eles tinham. Do hortelão, do endro, do cominho, enfim. E fazia tudo ali e ficava se gloriando, né, por aquilo que eles faziam. Agora preste atenção, que Jesus, ele chega e diz assim: se a nossa justiça não exceder, não ir além, porque eles justificavam em fazer aquilo que a eles era mandado. Mas Jesus disse: vocês têm que ir além. Se pedir para ir uma milha, vai 2.
Então a Bíblia nos manda fazer algo. E se nós fizermos só aquilo que ela nos manda, nós podemos nos considerar servo inútil. Eu sempre falo sobre dízimo. Eu vou dar o dízimo, sou um dizimista. Tem pessoas que vão ali e contam centavinho do dízimo. Mas isso o fariseu fazia e justificava. Jesus disse que além. Ou seja, eu não tenho que fazer só aquilo que me é mandado. Eu tenho que ir além. Estão entendendo? Não é porque Jesus não disse assim, não tem que dar o dízimo. Se os irmãos observar lá no livro de Mateus, capítulo 23, se não for da memória, Mateus 23, Jesus fala dos fariseus que davam o dízimo de tudo quanto eles possuíam e justificavam por isso. E Jesus disse: essas coisas vocês devem fazer sem omitir as outras, a saber, aí ele faz uma descrição daquilo que eles omitiam, ou seja, eles não faziam, mas faziam a obrigação que a lei mandava, que eles tinham que dar o dízimo, né? Roubo a Deus, tá? Tudo aquilo que a lei dizia, e eles faziam e diziam: nós damos o dízimo de tudo. Mas eles tinham que ir além. Não que eles não deveriam fazer aquilo, mas aquilo estavam fazendo como obrigação. Então, está escrito, então eu vou fazer. Jesus disse: essas coisas vocês devem fazer. Então vejam bem, inclusive tem pessoas, por exemplo, assim, que falam assim: eu, por exemplo, não prego o dízimo. Vocês não sabem disso? Eu não prego o dízimo. Porque Jesus disse que nós fizemos só aquilo que a nós é mandado, nós somos considerados servos inúteis. Então, lá eles mandavam fazer isso. E as pessoas não agradavam a Deus só fazendo isso, eles tinham que ir além. Observa que a igreja permitiu não ir além? Ia ou não ia? Sim ou não? Falando de contribuição, de outras coisas tantas, mas falando de contribuição, a igreja permitiu ir além do dízimo ou não ia? O que eles faziam? Vendiam tudo que tinha. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e depositavam no pé dos discípulos. Eles iam além. Então eles não ficavam só, eles tinham o coração voltado realmente de tal forma que eles não viviam para eles, eles não trabalhavam para eles não conquistavam para eles tinham prazer porque o coração deles estava no reino dos céus. Eles sabiam que eles iam morrer um dia e daqui eles não levariam nada, então eles aplicavam no Evangelho, dando condições para aqueles que tinham chamado a ir, porque alguém tinha que trabalhar. Sim ou não? E eles faziam isso, e com as suas posses, eles acabavam dando a semente para aqueles que semeavam, ou seja, dando condições. E muitas das vezes, irmãos, a gente não desenvolve mais por falta dessa condição, porque a gente tem que dividir muito, estou compreendendo? E tem que atender ao nosso chamado. E falar nisso amanhã nós estamos lá, né? Tá certo, né? Minha esposa estava perguntando, mas daí ninguém entrar em contato. Eu disse: não, mas já fala para ele para te avisar, né? Está avisado, às vezes está na correria, mas está certo. Então, irmãos, nós precisamos de fazer a obra de Deus. A Manestina estava falando de uma família que tem aí, que vai ter, ela marcou lá um culto para quarta-feira, Manestina? Para quarta-feira, né? Lá, quarta-feira, né? O culto lá, né? Tem uma família aí precisando estar com os outros. A Manestina vive trazendo trabalho para nós. Traga trabalho a Deus. E ela vai nos ajudar a fazer a obra de Deus aqui. Amém? E vamos lá. E vamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Nós vamos levando. Nós vamos estar compreendendo até Deus abrir uma grande porta. Deus falar: agora eu vou. Mas nós vamos fazendo. Mas bom seria se todos pudessem colaborar. Se todos pudessem ajudar a carregar o peso, se todos pudessem ter a mesma responsabilidade, porque não é uma responsabilidade do pastor, irmãos. É uma responsabilidade de todos quantos Deus chamou. Quem sente o chamado de Deus? Quem sente o chamado de Deus? Então você sente o chamado de quem? Eu não, é de Deus.
Deus te chamou. E se você não fizer aquilo para o qual Ele te chamou, quem vai cobrar você? Eu não. Eu só vou te orientar, alguém vai te cobrar. Naquele dia. Alguém vai te cobrar por você não ter feito aquilo que deveria fazer ou ter sido negligente naquilo para o qual você foi chamado. Porque é Ele que chama. E Ele conhece perfeitamente a estrutura de cada um. O que nós podemos e o que nós não podemos. Tem coisas que nós não podemos, certo? E Ele não vai nos cobrar por algo que nós não podemos, por algo que Ele não nos deu. Ele cobra mediante o que Ele nos deu. Não é assim? A quem Ele deu 2, o cidadão apresenta 4 mais 2. Ele deu 5 cidadão, porque ele estava cobrando, analisando pelo que Ele deu. Então, quem recebe mais, é lógico que vai produzir mais. Tem mais dons, né? Eu não tenho muito dom de fazer limpeza. Ultimamente tem feito aí em casa, porque a gente é meio forçado a fazer. Mas a gente vai aprendendo a fazer na medida, a gente tem que fazer, né? Mas tem pessoas que já têm um dom, aleluia, da limpeza. Isso na casa de Deus é bênção também, é ou não é? Não sei fazer nada, sabe que não sabe fazer nada, não sabe? Que tem pessoas que deixam a casa dela um brinco, a casa de Deus às vezes não tem tanto, né? Então a gente tem que ver qual é o nosso chamado, qual o talento, e não podemos enterrar o talento, devemos fazer aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer, porque é individual. A gente só passa a palavra, a gente só mostra como vai funcionar e como Deus vai cobrar. Deus vai cobrar daqueles a quem Ele deu. O que Ele te deu? Se você enterrar o talento, o que aconteceu com aquele que enterrou o talento? Até o que eu te dei. Quer dizer, até aquilo que tem será tirado. Servo inútil, diz o Senhor. Você sabia que eu era rigoroso? Que eu colhia onde eu não plantei? Você tinha consciência então disso, né? Mesmo você tendo consciência de tudo isso, você enterrou. Você deveria pelo menos ter dado a quem? Ao banqueiro. Porque o negócio do banqueiro é negociar, é granjear, né? Você deveria ter dado àquele que tem condições de fazer. E você nem isso não fez. Você enterrou. E a Bíblia diz que a parte dele foi no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, nós focar. Nós estamos precisando de foco. Foco. Falar a todos, fazer o trabalho, focar a obra de Deus, em primeiro da obra de Deus, ter nossa mente a obra de Deus, respirar a obra de Deus, ir para casa cantando, ir para o banheiro cantando, louvando a Deus, pensando em Deus, pensando o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para falar para as pessoas de Deus, fazer alguma coisa para Deus. Eu sempre disse aqui, me dê trabalho, ver as pessoas que têm uma visita, isso naquilo, por favor, pastor, quando? Eu sempre digo, não é quando, eu sou empregado. Empregado de Deus. E tudo quanto é para fazer, eu tenho que fazer, não é no meu tempo, no meu horário. E as pessoas, eu sempre digo, o tempo é teu, eu sou empregado, estou aqui para trabalhar, me dê trabalho. Porque nós precisamos de sentir prazer, de ocupar o nosso tempo nas coisas de Deus. Para isso Deus nos chamou. Amém? E vamos trabalhar. Vamos trabalhar e os irmãos vão ver o que vai acontecer. Por quê, irmãos? Essa igreja vai, sem dúvida, encher, nós vamos pegar um salão maior, e depois outro maior, até chegarmos no propósito. Amém? Mas muitas pessoas, por exemplo, deveriam estar aqui hoje, não está? Ah, estou cansado. Tudo bem, eu também estou cansado. Todos nós cansamos. Amém? Mas chegou o Roberto, ainda está cansado na estrada, eu liguei para ele esse dia, nós falamos, ele estava, onde você estava? Está vindo de Minas? Está vindo de Minas, Caminhoneiro, trabalha na estrada, perigosa, aquela pressão, tanta coisa, e muitas vezes
meio com sono, dependendo do lugar, não dá para parar o carro para dormir, né? Tem que pegar um lugar mais seguro. Eu sei que é complicado, é cansativo. Toda pessoa que trabalha, luta pela vida, cansa, todos cansam. Mas eu estou cansado hoje, não vou na igreja. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, Deus olha para um crente desse aí, deixa de ser fraco, isso aí frajuta. Imagina se nós chegássemos uma apanhada, uma açoitada e pronto, nós já blasfemava de Deus e pronto, acabou. Que como era na igreja primitiva, era paulada na cabeça mesmo. Pedro, por exemplo, irmãos, foi ameaçado, açoitado, se aderir para casa, se esconder. O que a Bíblia diz? Procurou os irmãos e contou tudo o que aconteceu com eles. E a Bíblia diz que eles oraram, o lugar estremeceu, porque eram cheios do Espírito Santo, não corria, não era medroso, não era covarde, não era tímido. Tinha uma chama, tinha uma coisa verdadeira dentro deles. Paulo foi apedrejado e ele cai no chão e as pessoas deixaram de apedrejar ele, pensando que ele já estava morto, arrastaram ele e colocaram fora da cidade. Os irmãos rodearam ele reviveu e já foi saindo pregando a palavra, continuou pregando a palavra. Não era medroso, não era covarde, não era tímido. E isso era sofrimento. Agora, nós sofremos, eu trabalhei muito hoje estou muito cansado. Que sofrimento, mas que luta trabalhar, isso é bênção. Irmãos, o desânimo toma conta das pessoas, a ponto das pessoas tentarem, tudo ela justifica. Tudo ela se põe como um obstáculo para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para estar na presença de Deus. Eu tenho falado aqui, oração, nós precisamos, irmãos, aleluia. Olha, um exemplo aqui, vou dizer para os irmãos, o Henrique Cristo. Quem conheceu o Henrique Cristo? O Henrique Cristo tinha a igreja dele ali na descida do Santo Inês. Uma vez Deus mandou ele, eu já contei isso para os irmãos, né? Para alguns irmãos aqui eu já contei, né? Para alguns irmãos eu já contei para todos, acho que todos estão aqui não sabem. Deus me mandou ir lá, que eu tinha uma obra, eu nem sabia que era, como é que era o negócio ali, eu não sabia nem que a igreja dele era ali, né? E nem como era. Deus falou comigo que era para mim sair, que ele tinha uma obra para me fazer. E eu põe a Bíblia debaixo do braço e saí. Deus falou comigo, ouvi uma voz, Deus falou comigo, para mim sair, que ele tinha uma obra para me fazer. E eu saí andando, mas não, onde está? Saí andando, sem andando. Alguma coisa acontecia, eu ficar de olho, porque eu sou assim. Alguma coisa acontece comigo, eu fico atento para ver o sinal de Deus. E vou, e de repente, eu cheguei numa altura, numa rua lá do Santo Inês, que era bem esquina, lá naquele altinho lá, na época, não conhecia muito pouco por aqui, era uma rua de terra ali. Eu cheguei lá e vi aquele povo lá fora. E Deus disse, vai ali porque eu tenho uma missão para você. Eu desci a estrada de chão e cheguei lá, bem na hora que eu estava chegando, eles estavam abrindo a porta. Mas o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas lá ficavam do lado de fora, esperando alguém abrir a porta, entrava e fechava a porta. Eram pessoas obedientes ao Henrique Cristo. Se fazer isso aqui, muitas pessoas não vão participar do culto. Tinha aquele horário de entrar e fechar a porta. Muita gente não vai participar do culto. Porque lá as pessoas chegavam antes. Porque tinha que honrar ele de tal forma, tinham que se apegar a ele de tal forma, aos ensinamentos, a ele de tal forma, de esperar. Não era ele que tinha que esperar as pessoas, as pessoas tinham que esperar, implorar. Então, eu estava até meio chuviscando uma neblininha bem fininha, e o povo lá de fora, que não tinha cobertura, não sei se alguém conheceu ali, sentado, tinha uma muletinha assim, o povo lá de fora, quando era ali fora, ficava esperando o momento de abrir a porta do João e do Pedro, abrir a porta, que lá existiam todos os discípulos, só faltava o Judas, que ele disse que morreu. E tinha Maria, tinha tudo. Aí, lá de fora, aí quando eu estava chegando, abriu a porta, e o Senhor mandou, entra. Mas uma coisa interessante, que lá só entrava, eles sentavam na porta, ficavam lá dentro, olhando, fazendo uma vistoria nas pessoas, que eram as pessoas que chamavam da família, para ver quem era quem. Então não podia ser estranho, eram os que já eram lá. Era uma reunião específica da família deles, que eles chamavam família. E Deus mandou entrar, e eu passei, nada aconteceu. E lá dentro, quando começa a reunião, todo mundo sentou, esperou chegar o Henrique Cristo.
Abriu-se as cortinas lá e ele já veio apresentando lá na frente de todo o povo aí, já tinha fechado as portas, porque assim, está compreendendo? As pessoas que querem mesmo. Mas isso não acontece também com os ídolos, os artistas. As pessoas vão 3 dias antes de começar o show, porque elas querem ocupar o primeiro lugar. Irmãos, às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, será que Deus não se agrada de qualquer coisa? Não. Deus é muito mais que essas pessoas. Ele é muito mais que essas pessoas. E Ele quer, Ele exige isto, irmãos. Ele exige, está compreendendo? Ele que nós reconhecemos que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é o verdadeiro, que Ele sim merece. Essas pessoas então têm esses seguidores, e esses seguidores honram essas pessoas de tal forma que mostram com suas atitudes. E muitas vezes nós não mostramos com as nossas atitudes que nós realmente levamos a sério as coisas de Deus. Precisamos rever os nossos caminhos. Aí eu entro, sento lá, quando veio em Cristo, ele olhando, de repente ele já me percebeu. E naquele jeito dele, diz que parece que nós temos pessoas aqui que não pertencem à família. Foi conversou algumas coisas ali e perguntou para o João lá, como que ele entrou aqui, que era a reunião da família. Ele disse, não é, você fica sem saber dizer, porque não viram, porque Deus mandou, lógico que eu não ia me barrar, né? E aí, ele disse, mas quem sabe você não pertence à família, mas quer pertencer à família, e Deus falando comigo, fica quieto. E no momento certo, Deus mandou falar, agora fala. Eu peguei, levantei e falei. Aí ele mandou que os discípulos pegassem, me arrastassem e jogassem para fora. Eles não conseguiam chegar perto de mim. Eles iam, rodeavam, e Deus só fica parado. Só fiquei parado. E falando, e pregando ali. E eles não conseguiam chegar perto de mim. Rodeavam é coisa de leão, rodeando Daniel. Depois que eu entreguei tudo, falei tudo, aí ele quis fazer uma porque ele sentiu que muitos dali, que eu nunca mais vi, que eu não conhecia as pessoas que estavam ali também, ele quis saber, sentiu que alguém estava crendo na mensagem, e ele perguntou, quem está crendo no que ele está falando, então permaneça sentado, e quem não está crendo, levanta e vai. Algumas pessoas levantou e vai. Mas a maioria das pessoas ficaram sentadas. Glória a Jesus. E Deus mostrou que ali tinha muitos desviados. Cristão desviado ali dentro, crendo no Henrique Cristo. E reverenciando Ele. Coisa que às vezes não faziam com Deus. Então, irmãos, eu estou aqui, é um resumo, não estou aqui falando tudo para dizer para os irmãos como que as pessoas valorizam e honram e reverenciam e tem todo cuidado e zelo pelos falsos. E muitas vezes as pessoas não honram a Deus como elas deveriam honrar. E diz amar a Deus. Mas Deus fala isso no livro de Malaquias, para nós encerrarmos aqui, sobre a oferta. O povo, por exemplo, pegava o animal cego, manco, e ia oferecer a Deus. Os sacerdotes faziam isso, né? E aí, Deus reprovava eles e comparava ele, Deus, com o governador, dizendo, pega o que vocês oferecem para mim, ofereça para o governador de vocês. Terá ele agrado em vocês? Vocês oferecendo o pior para ele? O manco, aleijado que eles ofereciam para Deus, pega isso aí e oferece para o teu governador. Como que o governador ia se sentir? Recebendo como oferta o cego, o aleijado e o manco. E se eu sou pai, vocês dizem que eu sou pai, e o mandamento é que o filho deve honrar o pai. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Imagina Deus, como ele vê as atitudes, as pessoas agindo, procedendo. Como que Deus? É que Deus não vai vir aqui pessoalmente falar. Ele fala por meio da palavra.
Quando nós pregamos a palavra, mostramos a palavra, é Deus falando. Mas eu preciso entender que é Deus falando, eu preciso, eu vou tomar uma posição, vou procurar fazer as coisas diferentes, certo e correto, porque eu creio que é a palavra de Deus, é Deus falando. Mas as pessoas não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus vinha aqui materializar e dizer assim, quem sabe daí tudo mudaria. A partir de hoje eu vi Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, eu ouço a Bíblia, irmãos, eu digo, Deus falou comigo. Eu sempre que venho na igreja, eu quero que Deus fale comigo. E eu sei que sempre Deus vai falar comigo, aqui em qualquer lugar, mas falando aqui que é um lugar específico, em que nós não dividimos nosso tempo com ninguém. Nós estamos aqui para ouvir somente Deus. Deus fala conosco por meio da palavra. Então, vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Vamos focar, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. E Ele sempre vai falar conosco por meio da palavra. E nós não sabemos quem é o salvo. Nós não podemos salvar aquela pessoa que nós mais amamos, que nós mais estimamos, que nós queremos bem. Mas se nós queremos também elas, nós devemos orientar elas. Porque nós sabemos como Deus trata, como Deus age e como Deus trabalha. Vamos orientar elas para que elas entram no compromisso, na responsabilidade com Deus. E se elas não querem, fica para lá. Eu preciso ter o meu compromisso com Deus. Porque no momento difícil que nós vamos, vai vir por aí. Vai vir prova por aí, tá, irmãos? As coisas vão apertar. Aqueles que for fiel a Deus vai falar com Deus e Deus vai ouvir. Porque Deus prometeu que nos guardaria da hora da provação que havia de vir no mundo inteiro para colocar em prova todos os moradores da terra. Mas como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os moradores da terra. Mas aqueles que não guardar, vai, irmãos, escorregar. Diz a Bíblia que vai clamar a Deus, Deus não vai ouvir. Está lá no livro de Provérbios. Como eles fizeram com Deus, Deus vai fazer com eles. Deus está esperando para dar o troco, porque minha vingança, diz o Senhor. Deus é vingativo. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos estar em nosso sermão do culto em nome do Senhor Jesus Cristo, louvando a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, aleluia, nessa noite. E vamos buscar a Deus, servir a Deus com alegria. Amanhã aquele culto, né? Amanhã aquele culto onde a maioria dos irmãos vem, né? Muitos moram longe, eu sei que é difícil mesmo para quem mora longe, né? Às vezes até o gasto mesmo, a despesa mesmo, mas se esforça, luta, batalha, irmãos, aleluia, porque a recompensa, aleluia, de cada um dos irmãos está com Deus, está com o Senhor, e Deus vai dar a recompensa. Tudo que os irmãos fazem para Deus, trabalho, esforço, a dedicação, Deus está anotando tudo. E no momento mais difícil da sua vida, pode ter certeza disso, vai vir as lutas, os problemas, você vai clamar a Deus. E como você ouve a Deus, obedece a Deus, está na vontade de Deus, quando você clamar a Ele, vai abrir uma porta para você. Ele é fiel, Ele não vai deixar os seus filhos que amam a Ele, temem a Ele, que prioriza Ele, põe Ele em primeiro lugar, perecer nos dias maus. Ele não vai deixar, porque Ele é fiel. Levanta as mãos para cá, vamos fazer uma oração. Aleluia. E logo após a oração, os irmãos que têm condições de contribuir, vai fazer as suas contribuições no nome do Senhor Jesus. Aqueles que não têm, aleluia, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, e você vai poder, aleluia, fazer a sua contribuição quando Deus te dá as condições. Deus, aleluia, quer abençoar todos. Vamos então orar e que Deus possa agir no nosso interior, no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Deus, esta salva ao Senhor, vazia. Apresentamos, Deus, os teus filhos, tuas filhas, Deus, que neste momento, Senhor Deus, aleluia, irá contribuir. Digo, Senhor, aqueles que têm com que contribuir. Apresentamos também o Senhor, aqueles que não têm com que contribuir, mas são contribuintes da tua casa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando eles da mesma forma, Senhor. O Senhor tem prometido, Senhor, as bênçãos de Abraão. As bênçãos, não estou falando, Senhor,
Fala de riqueza, de amontoar riquezas. Nós estamos falando de uma vida abençoada. Uma vida abençoada. Ó Deus, vem suprir todas as necessidades. Deus põe em tua mão, nós temos colocado, Deus, propósito dentro de Ti. Temos projetos, Senhor, e queremos avançar nele, Pai. Deus, olha para os teus filhos e filhas que têm o coração voltado para o Senhor, para a tua obra. Venha abençoar, repreendendo o migrador, o cortador, o devorador. Põe por terra, Senhor, todo obstáculo, tudo aquilo, Senhor, que vem para inquietar, para incomodar, para tirar paz, o sossego, Senhor. Ó Deus, para roubar, Deus, as bênçãos que o Senhor tem prometido. Nós queremos uma vida abençoada. Nós queremos, Deus, as bênçãos que vêm dos céus, que vêm do Senhor. Põe por terra o inimigo, não deixe o inimigo intervir na vida de teus filhos, não, Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado na vida de cada um daqueles que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu para estar, Deus, aleluia, fazendo a tua vontade. E é no nome de Jesus que nós oramos e cremos que os teus filhos serão abençoados, Pai, para a tua glória. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode, então, De oração com a senhora que está muito mal, na vida dela. Amém. Vamos então, só para nós terminar de recolher as ofertas, nós vamos fazer uma oração específica, né? Se alguém tem uma oração específica, manifestação no meio do culto também, né? É importante nós fazermos a Deus oração. Às vezes alguém apresenta aqui o nome, nós vamos orar no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, aleluia, somos, como é que é o nome dela, irmã Nestina? O nome dela não sei, a filha dela de oração é Roseli. A filha é Roseli. A filha dela é Roseli. Deus se conhece, né? Deus se conhece. Vamos apresentar então a mãe da Roseli. A mãe da Roseli, né? Ela vai para o hospital e volta, ela não fala, não diz mais nada. Deus vai fazer um milagre. Vamos orar. E amanhã, aquele culto de poder, de milagre, se a irmã puder, de repente, falar para a filha dela, de repente, vir trazer a mãe dela, Deus vai operar na vida dela. Pode ser que Deus vai operar. Apresentar a saúde da Cláudia. Vamos apresentar a irmã Cláudia diante de Deus. As bênçãos do Senhor é para nós, irmã Cláudia, tá? Em nome de Jesus Cristo, Deus tem bênção, Deus tem vitória. Vamos então orar pela irmã Cláudia e para a mãe da Roseli, né? Senhor, em nome de Jesus, Deus, neste momento, especificamente, nós apresentamos ao Senhor os pedidos, Deus, para a igreja. E como igreja, nós unimos a nossa fé em oração, no nome do Senhor Jesus, pedindo, Senhor Deus, aleluia, a cura, pedindo, Senhor Deus, a bênção de cura, Senhor, para a irmã Cláudia, Senhor, e também para a mãe da Roseli, Pai, em nome de Jesus. Nós não conhecemos ela, não sabemos o nome dela, mas o Senhor conhece ela, sabe o nome dela e sabe qual é o problema, Senhor, tanto dela quanto da irmã Cláudia, Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo, Pai. No nome de Jesus Cristo nós oramos, no nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai, porque nós sabemos, Deus, que existem anjos especialistas, Deus, aleluia, anjos médicos, anjos, Deus, que é ordenado pelo Senhor para trazer cura. Ou o Senhor pode alterar, meu Deus, misteriosamente. Espírito de Deus, visita, faça a obra agora. Ore no nome de Jesus, cura agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, libera a cura divina para a irmã Cláudia, para a mãe da Roseli, Senhor. Em nome de Jesus, visita ela, toca naquele corpo, repreenda aquele mal, dê a cura, dê a vitória, para que o testemunho, Senhor, venha para engrandecer o teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e cremos no que diz tua palavra, Senhor. E nós vamos usufruir das bênçãos do Senhor. E nós vamos te louvar e te exaltar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós cremos, Senhor, que a tua mão já foi colocada, Senhor, e o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a vitória. Receba em nome de Jesus. E nós temos certeza nesse dia que Deus também visitou lá, Senhor. Vamos encerrar o culto, que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo,
que esteja em cada coração, desde agora e para todos sempre. E quem crê, digam Amém. amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos. Amém. Palmas em forma para Jesus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, esse santo e maravilhoso. Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, irmãos, amanhã nós vamos começar o culto às 18 horas, tá? Às 18 horas, quem puder chegar cedo, chega cedo. Convidar pessoas, convida as pessoas. 18 horas, 18 e 15. 18 e 15, vamos lá até às 18 e 15, mais ou menos. O grupo de louvor, na Estela, mas os irmãos estão falando que o grupo de louvor, não sei quem que convidaram, acho que convidaram alguém para o grupo, né? Estou falando do grupo de louvor aqui, já vai estar aqui louvando a Deus 6 e 15. Mas é importante que toda a igreja esteja aqui, irmãos. Tá? Toda a igreja esteja, convida alguém, ocupa o teu tempo em convidar alguém, convida os irmãos da igreja, aquele irmão que não vem na igreja. Tá? Liga para ele, liga para aquele irmão e diz: irmão, é dia de nós adorar a Deus. É o primeiro dia da semana, vamos oferecer o primeiro para Deus. Convida as pessoas, dê uma injeção de ânimo nas pessoas, amém? Convida alguém em nome de Jesus. Então amanhã, 18 horas, mais cedo, começa o culto e termina mais cedo também. Deus abençoe a todos.